No mês de agosto, incêndios florestais ocasionados pela falta de chuva e altas temperaturas deixaram cerca de 80 pessoas mortas e mais de 1.000 desaparecidos no Havaí, um estado arquipélago dos Estados Unidos. No Brasil, as altas temperaturas por conta das mudanças climáticas e do fenômeno El Niño têm gerado incêndio nos biomas, inclusive na floresta amazônica, e até mesmo dificultado boas previsões para a agricultura no próximo ano. Diante desse cenário, como o bioma Caatinga, que naturalmente já tem uma biodiversidade adaptada às altas temperaturas e à escassez de chuva, tem se comportado? Com enfoque nas árvores desse bioma, pesquisadores do INTRI realizaram um estudo com o objetivo de entender como essas árvores têm se comportado às mudanças climáticas. Podcast INTRI. Porque meio ambiente é vida. Eu sou Luan Borges e hoje recebemos a doutora em Biologia Vegetal, professora na Universidade Federal do Ceará e pesquisadora INTRI, que participou da pesquisa que mencionei agora há pouco, professora doutora Francisca Araújo. Professora, seja bem-vinda ao podcast INTRI. Já começo perguntando, professora, sobre o semiárido, conhecido também como Caatinga e que é o recorte geográfico da pesquisa de vocês. Explica pra gente as especificidades desse bioma e o que faz dele ser tão quente. O semiárido brasileiro, mais conhecido como Caatinga, tem cerca de 3.347 espécies de plantas, né? E a localização geográfica fica bem próximo do Equador. Por conta disso, as temperaturas são elevadas, a gente tem médias anuais de 26 a 28 graus e num clima semiárido, ou seja, a precipitação anual varia entre 400 e 800 milímetros, mas tem potencial para evaporar mais. Quer dizer, chove entre 400 e 800, mas o potencial de evaporar essa água é de 1.500 a 2.000 milímetros. Então, evapora mais do que chove, né, professora? Evapora 3 vezes mais, 4 vezes mais do que a quantidade de chuva. Além disso, as chuvas são irregulares, concentradas em poucos meses do ano, 3, 4 meses, no máximo 5 meses. E aí a gente tem aí de 7 a 11 meses sem chuvas, né? E neste cenário de escala global, professora, onde a gente observa aí notícias sobre altas temperaturas e redução de chuvas em todo o mundo, qual a situação da Caatinga, que já é naturalmente muito quente e com chuvas escassas? Os reflexos para o Nordeste, conforme aí o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é mais conhecido como IPCC, prevê que no semiárido brasileiro a temperatura pode subir até 3,5 graus. Isso dá um aumento médio aí de 25,76 para 29,33 graus. Então é muita coisa para um clima que já é quente e seco, né? Claro que esse cenário por si só já motiva a realização de pesquisas, né, professora? Mas o que vocês buscaram responder diante disso? A gente queria saber como que as árvores vão responder a esse cenário de mudanças climáticas que já está em andamento, que a gente chama de crise climática, né? Então, o que vai ser das árvores da Caatinga? E por que é tão importante saber disso, professora? Porque sabendo o que vai acontecer com essas árvores, a gente tem como ver formas de mitigar o problema, ou seja, amenizar a situação. Então, quais são as árvores que são mais vulneráveis a esse aumento de temperatura e redução na precipitação? Porque isso afeta a produção madeireira e, consequentemente, isso afeta a economia da região. Então, esse conhecimento simboliza uma visão até mesmo estratégica para o futuro da Caatinga, né? A gente pode estar restaurando áreas degradadas hoje, que daqui a 20, 30 anos essas árvores podem morrer todas. Então, é um trabalho perdido. A gente tem que saber como as plantas vão responder a esse aumento de temperatura, redução na precipitação, para saber que espécies eu vou plantar em cada local. E o que vocês buscaram entender especificamente sobre as árvores da Caatinga? Então, nessa nossa pesquisa, a gente queria saber quais são as espécies mais sensíveis às mudanças climáticas e quais características elas apresentariam. Quais características árvores mais sensíveis,
a desaparecerem com o aquecimento global, elas apresentam, porque baseado nessas características, mesmo que a gente não saiba o nome da planta, mas sabendo as características dela, a gente já tem uma ideia de quais plantas estão mais vulneráveis a desaparecerem com o aquecimento global, com esse aumento de temperatura e redução na precipitação previsto para o Nordeste do Brasil. E como essa pesquisa foi realizada, professora? Nós aplicamos modelos de distribuição em 36 espécies que são normalmente encontradas nos levantamentos florísticos e fitossociológicos da Caatinga e modelamos a distribuição espacial atual e futura baseado nas características da planta, como a altura total dela, como o tamanho da folha, a espessura da folha, a densidade da madeira, se é uma madeira mais resistente ou se é uma madeira mais mole, porque essas características elas indicam se a planta vai resistir mais ou menos a esse aumento da aridez previsto para o Nordeste do Brasil. E quais foram essas características que vocês levaram em consideração sobre as árvores? Então, árvores mais altas vão precisar de mais água, folhas mais grossas também vão precisar de mais água. Plantas de madeira mais mole, né, elas armazenam mais água, mas por outro lado são mais susceptíveis à seca. Plantas com madeira mais dura, elas são mais resistentes à seca. Então a gente queria saber, baseado nessas características, utilizamos essas 36 espécies para saber o que poderia acontecer com elas, para a gente ter uma noção do que vai acontecer com as plantas do semiárido brasileiro. E quais os resultados dessa pesquisa, professora? Então, o que nossa pesquisa está mostrando é que, com o aumento da seca, né, a Caatinga vai se expandir em direção ao litoral, que faz fronteira com outros biomas, como Mata Atlântica, como o Cerrado, e a gente vai ter aí uma vegetação formada por árvores mais baixas, predominantemente mais baixas, e que vão se expandir aí em direção ao litoral, em direção à Mata Atlântica, em direção ao Cerrado e nas encostas das serras e chapadas que hoje são ocupadas por florestas mais úmidas, e essas florestas vão perder espaço. Com o aumento da caatinga, algumas pessoas podem até achar que isso é bom. Não, isso não é bom. Por que que isso não é bom? Porque essas espécies que vão aumentar a área de distribuição são espécies mais baixas, ou seja, têm um potencial madeireiro menor, porque são árvores mais baixas, então economicamente a região perde, e as sementes dessas árvores são um pouco maiores, porque na Caatinga já não tem plantas com sementes muito grandes, e as folhas são finas. O que que implica isso? Árvores mais baixas. Árvores mais baixas significa perda de potencial madeireiro, das áreas de reflorestamento, das áreas de restauração degradada, de áreas degradadas. Além disso, árvores mais baixas sequestram menos carbono significa temperatura cada vez mais elevada na atmosfera, né? Sementes maiores, porque essas sementes maiores, elas têm mais resistência à seca quando a planta é jovem, né? E folhas finas são folhas mais baratas de serem construídas pela planta, consequentemente sequestram menos carbono, se decompõem mais rápido, então retornam mais rápido o carbono para a atmosfera. E no Nordeste do Brasil, nós não temos só caatinga, nós temos a caatinga nas partes mais secas, na depressão sertaneja, mas nas serras e chapadas nós temos outros tipos de vegetação, com árvores mais altas e folhas mais grossas. Isso significa perda de diversidade biológica dessas áreas serranas, porque vai ficar cada vez mais seco e vai ser ocupado predominantemente por árvores de menor porte. Entendi. Então, de extrema importância essa pesquisa de vocês. Já destaco aqui, ressalto novamente que essa pesquisa foi realizada pela professora Francisca, que está aqui com a gente, juntamente com os também pesquisadores Carlos Carvalho, Júlia Spair, Cleiton Heller, Bruno Menezes e o Marcelo Menezes. O artigo dessa pesquisa pode ser conferido no Journal of Geography e é intitulado Altura das árvores, espessura das folhas e tamanho de sementes explicam a vulnerabilidade das plantas da caatinga às mudanças climáticas. Professora, obrigado pela sua participação aqui no podcast Intri e agradecemos também por esse estudo extremamente importante e necessário dado o contexto em que vivemos.
A você que nos ouviu, nosso muito obrigado também. Até o próximo episódio. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida.